isso, eu passo a palavra ao professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor Ronaldo Fortes. Ele é vice-coordenador do programa da pós-graduação da Faculdade de Serviço Social da UFJF, co-coordenador da Biblioteca Lukács, da editora Boitempo. Professor, com a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar para o evento, Daniela Moraes. Acho que é um momento mais que urgente nessa discussão e, como a gente estava conversando, nessa multidisciplinaridade de saberes para discutir toda essa situação catastrófica, né, que nós estamos vivendo no Brasil, acho que é de essencial importância. Congratular a presença de todos da mesa, tá? Um prazer rever amigos, né, pessoas que eu não encontrava há muito tempo. E como o Giovanni estava falando, né, a gente encontra em momentos muito específicos nesses encontros e é sempre bom, né, a gente recoloca em dia uma discussão sobre o que seriam essas situações que estão atravessando a realidade brasileira. O que eu vou tentar fazer aqui é uma discussão retomando uma categoria presente no pensamento de Marx, que, em certa medida, ela é colocada um pouco para escanteio e considerada como uma categoria anacrônica. Trata exatamente do conceito de exército industrial de reserva. Muito digamos, combatida. Hoje, grande parte das pessoas vão dizer que ela já não teria uma grande validade para os nossos tempos, principalmente a partir daquela discussão que a gente vai dizer, que vão se colocar, né, no plano das ciências sociais, sobre o que seria uma sociedade pós-industrial. A tendência é sempre colocar o trabalho como uma dimensão, já não que é uma primazia dentro da sociedade e que perde uma força dentro dessa dinâmica estruturante da sociabilidade. Então, consideram-se o trabalho e os trabalhadores agora como uma figura secundária no interior desse processo. Então, tendem praticamente a alijar o que seriam o trabalho e os trabalhadores do que seria essa dinâmica hoje posta pelo capitalismo. Eu quero retomar um pouco essa discussão, porque eu acho que contribui muito para a gente entender um processo que está acontecendo hoje no Brasil, e eu diria que não é um processo específico da sociedade brasileira, mas, na realidade, é algo que se dá internacionalmente. No Brasil, eu diria que é um reflexo tardio de alguma coisa que já começa nos Estados Unidos na década de 70. Tá? Então, eu quero retomar um pouquinho. A grande questão que eu quero trazer é que essa é a minha tese, né, que eu vou tentar sustentar aqui, é que toda grande transformação do trabalho que ocorre dentro do que seria o processo produtivo, ela tem por uma exigência necessária o que seria o reencetamento de um novo ciclo de acumulação capitalista. Então, sempre que o capital entra no que seriam aquelas fases cíclicas de uma imensa prosperidade, um pouco o gráfico, né, que o Giovanni mostrou, onde há o que seria o aumento da lucratividade do capital, e depois decai numa fase cíclica onde há uma profunda crise, é necessário fazer uma profunda transformação dos processos econômicos. E, neste momento, há uma ofensiva direta com relação ao que seria a forma da organização do trabalho, a gestão do trabalho, e, inclusive, contra os movimentos dos trabalhadores. Então, tentarei pegar um pouco o que seria essa figura histórica, passar um pouquinho da história para a gente entender, pelo menos refletir um pouquinho sobre os processos que hoje se dão no Brasil. Olha, eu começaria pelo conceito de Marx. Então, ele vai dizer uma coisa muito clara no famoso capítulo 23 do Capital, onde ele vai cunhar esse conceito pela primeira vez: superpopulação relativa ou exército industrial de reserva. O que ele diz? Um dos fatores prioritários para o que seria esse ciclo de acumulação capitalista é criar um contingente de trabalhadores suficiente e, digamos, extremamente satisfatório para o que seria esse processo da produção do capital. Então, ele precisa criar trabalhadores que estejam diretamente vinculados dentro da indústria e aqueles trabalhadores que formam uma massa de desempregados que estará a serviço exatamente da produção capitalista, tão logo se veja necessário. Um trabalhador sofre um acidente durante o processo de trabalho, perde um braço, você simplesmente vai no mercado de trabalho e pega o que seriam essa massa de reserva disponível para a própria indústria. O que é interessante quando Marx diz isso, ele fala que não é por acaso que no século XIX,
particularmente na Inglaterra, você tem uma imensa redução da mortandade infantil e, inclusive, um desenvolvimento interessante daquilo que seria essa medicina social, que permite, inclusive, que as pessoas vivam por mais tempo. Isto acompanha diretamente a uma necessidade desse ciclo produtivo do capitalismo. Ele precisa criar essa massa de trabalhadores que fique exatamente disponível para ser utilizada nesse processo industrial. Duas funções: você prepara uma classe trabalhadora para todo momento em que o capital precisar ser utilizado e, inclusive, esse exército industrial de reserva tem um papel de baratear essa força de trabalho. Momentos de greve, momentos de tensão, esse excesso de oferta de trabalho no mercado pode, inclusive, ter um efeito positivo para o capitalista no que seria esse salário do trabalhador. O que é interessante que Marx coloca isso. Vejam, nós estamos falando da Inglaterra, depois, eu vou passar rapidamente por isso, isso é cunhado durante o século XIX, aí Marx vai dizer que qualquer teoria da população tem que ser pensada a partir de uma teoria da acumulação capitalista. O capitalismo vai exatamente contribuir por esse excesso, essa massa de pessoas dentro da sociabilidade. O que é interessante, que isso chega a um tal ponto que, inclusive, cria uma massa de trabalhadores que sequer consegue ser absorvida por esse mercado de trabalho. É o famoso lumpenproletariado. Os marginais, esses que nunca vão exatamente entrar dentro desse processo da produção propriamente dita. O que é interessante a gente observar nisso é que, num segundo ciclo do capitalismo, que eu quero começar a partir dessa discussão, que vai se dar exatamente nos Estados Unidos, no início do século XX, esse conceito é fundamental para entender esse novo processo, esse novo ciclo de acumulação capitalista nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, aonde os Estados Unidos vai alcançar exatamente essa força de trabalho para poder encetar o seu processo industrial? Num primeiro momento, os Estados Unidos não têm esse contingente de trabalhadores necessários para executar exatamente essa produção. É um fator decisivo. Como que os Estados Unidos vai adquirir essa mão de obra para poder exatamente entrar nesse ciclo de produção de crescimento econômico? Vai se dar principalmente a partir da imigração. Olha o que é interessante que Marx nos permite entender nesse processo. A mão de obra dos Estados Unidos vem de duas grandes ondas migratórias. Essas ondas migratórias se dá uma antes do período de 1860 e pós-1860. O que é interessante nesse processo aqui? Quem vai migrar para os Estados Unidos é exatamente esse contingente, esse excesso desse exército industrial de reserva, que sequer tem condição exatamente de entrar no mercado de trabalho europeu. Então, eles migram para os Estados Unidos. Antes de 1860, são 8 milhões de imigrantes entrando nos Estados Unidos. E olha o que é interessante esse processo da imigração. Para usar uma expressão de Marx, não há nada de idílico nesse processo. Não se trata de famílias aventureiras que vão buscar uma melhoria das suas condições de vida numa terra além mar. Na realidade, esses migrantes são pessoas em condições miseráveis dentro da Europa. 2 milhões desses 8 milhões são irlandeses. Eles migram para não morrer de fome. Historicamente, em 1844, vai se dar uma grande contaminação das batatas na Irlanda e a população morre numa taxa de 1 milhão de pessoas. Então, 2 milhões para não morrer, eles emigram. Ou seja, é exatamente esse lumpenproletariado que vai migrar para os Estados Unidos, que, num primeiro momento, vai abastecer exatamente as plantations norte-americanas, onde começa um primeiro ciclo de acumulação capitalista. Começam a surgir primeiros pessoas endinheiradas para tocar o que seria esse processo de desenvolvimento. Alemães também, na faixa de 2 milhões. Quem são esses alemães? Trabalhadores camponeses que são expropriados das suas terras. A lógica da propriedade privada vai exatamente tirar esses camponeses das terras e vai os colocar numa situação precária, sem meios de subsistência. Migram para os Estados Unidos como uma perspectiva de vida. O que é interessante é o segundo ciclo dessa imigração, que está próximo exatamente ao início do século XX.
Esse outro ciclo de imigração, que é em torno também de 8 milhões de trabalhadores, vai nutrir essa indústria americana em seu nascedouro. O que vai acontecer com esse ciclo? E qual é a característica desses migrantes? É um lumping. São trabalhos não técnicos, não especializados. Os Estados Unidos vai se valer exatamente dessa massa de trabalhadores não especializados para tocar o que seria o seu processo de desenvolvimento industrial. O que era característico interessantíssimo? Aqui a gente assiste uma primeira grande ofensiva dos capitalistas contra a classe trabalhadora. Qual que era a caracterização do trabalho no início do século XX? Trabalhadores de ofício. Eram trabalhadores qualificados com uma grande especificação técnica. Então, por exemplo, para citar um exemplo clássico disso, o automóvel era uma produção quase que artesanal. O para-choque de um automóvel era torneado com um martelinho. Então, uma pessoa, para poder fazer uma atividade como essa, precisava de uma imensa qualificação técnica e uma mão de obra que, na realidade, se forjava ao longo de anos, não se faz de uma forma imediata. O que é interessante, para aproveitar aqui ao meu lado Giovanni Alves, o que vem resolver exatamente o taylorismo? Como que ele entra dentro do que seria essa necessidade do ciclo de acumulação capitalista? Esses trabalhadores de ofício tinham um sindicato muito forte, obstava o que seriam os interesses dos empresários norte-americanos. Qual é a equação que se dá nos Estados Unidos, então, a ser resolvida? Há uma massa de trabalhadores não especializados, esses imigrantes, que não têm nenhum conhecimento técnico. Como fazer uma mão de obra desqualificada, sem nenhum preparo técnico, ficar produtiva para esse setor da indústria? Aí que aparece, do ponto de vista histórico, Taylor. Ele resolve exatamente esse problema. Trabalhadores que são meramente dispêndio de força braçal vão se tornar produtivos, na medida em que você retira deles a capacidade de planejamento do trabalho. Cada gesto, cada movimento, cada processo do trabalho é planejado antecipadamente. Então, você pode ter um trabalhador, para utilizar uma expressão do próprio Taylor, imbecil, um boi, mas que se torna extremamente produtivo no interior desse processo. Olha o que é interessante. Há, então, uma massa de trabalhadores que é um pressuposto histórico para que se reinsete esse ciclo produtivo dentro da indústria americana. E isso vai se dar exatamente por que seria esse processo dos imigrantes. Mais do que isso, ao mesmo tempo que eles estão trazendo esses trabalhadores desqualificados e eles estão numa oferta extremamente grande dentro da sociedade americana, você pode, inclusive, combater aqueles trabalhadores de ofício. Já não é mais necessário um torneiro mecânico, um torneiro de para-choques com martelinho, com uma mão de obra extremamente especializada. Muda-se o processo produtivo. Você, inclusive, combate os sindicatos. É uma ofensiva violenta contra o que seriam os sindicatos norte-americanos. E você habitua, cria uma nova forma desse processo trabalhista. Então, Ford e Taylor estão exatamente no interior desse processo. Ali também encontra-se essa classe trabalhadora como pressuposto desse reinsetamento de um ciclo produtivo. Então, o exército industrial de reserva vale também neste momento. Se a gente pular um pouquinho, tudo é lindo e maravilhoso durante a década de 60 nos Estados Unidos, né? Pós-guerra mundial, até o que seria as grandes crises, né? No final da década de 60, início da década de 70, o Giovanni chegou a mencionar isso aqui. Tudo vai muito bem para a classe trabalhadora. Inclusive, você tem aumentos interessantes de salários, há ganhos reais nos salários dos trabalhadores. Você tem processos interessantes, por exemplo, do sindicato industrial norte-americano. Existem leis que permitem a ele ter um indexador. Todo ano, automaticamente, qualquer inflação que ocorrer na sociedade americana é imediatamente reajustada no salário. Além disso, eles têm uma espécie de figura econômica que, ao final de cada ano, o salário tem um aumento real de 1%. Então, o sindicato, depois, no Fordismo, é extremamente organizado e consegue ter ganhos reais no interior desses processos econômicos. Eles ganham, efetivamente, aumento desse salário. Mas, digamos, esse paraíso oferecido pelo capitalismo, esse grande sonho, logo se transforma em pesadelo. Há um economista marxista interessante, Robert Brenner, que ele vai exatamente caracterizar esse ciclo
do que seria o fim de um ciclo de acumulação capitalista em 70, como que seria exatamente uma crise na taxa de juros. Também o Giovanni me precede nesse processo. O que se dá? A tese dele é interessante. Pós-guerra mundial, os Estados Unidos, no Plano Marshall, investe tanto na Alemanha quanto no Japão, para que não se tornem comunistas, então fomenta essa economia. Há um desenvolvimento desigual. Enquanto a Alemanha e o Japão ainda estão, digamos, melhorando, implementando a sua indústria, eles não fazem uma concorrência direta aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é hegemônico dentro da sua produção. Com o passar dos anos, na década de 60, Japão e Estados Unidos começam a fazer frente ao que seria a economia americana. E começa a ter aquilo que seria uma crise de competição. Essas empresas começam a competir entre si, mais e mais tecnologias são necessárias de ser utilizadas por essas empresas e tem um decaimento dessa taxa de juros. Isto vai culminar exatamente na década de 70, que é exatamente essa grande crise do capitalismo que marca, inclusive, o que seria o advento do toyotismo. Mais uma profunda transformação do trabalho no momento em que é necessário se dar um novo ciclo de acumulação capitalista. O que é interessante que está se dando também nessa década de 70? Logo depois dessa crise é onde surge exatamente todo o ideário neoliberal. Ronald Reagan assume o governo norte-americano. Margaret Thatcher está exatamente na Inglaterra. O que se dá neste momento? Uma imensa e nova ofensiva contra a classe trabalhadora e a necessidade de rearranjar o que seria esse mercado de trabalho. Uma nova ofensiva. Olha o que é interessante para pegarmos alguns fatos. Reagan, tão logo sobe no poder, nas primeiras medidas dele, ele tem que enfrentar uma imensa greve daquilo que seriam os controladores de voo nos Estados Unidos. 14 mil controladores dos Estados Unidos param em greve por 2 dias. Ronald Reagan vai para a televisão e diz: voltem para o trabalho amanhã ou sofram as consequências. Os trabalhadores não voltam. No dia seguinte, ele coloca 11 mil controladores de voo na rua. Neste momento, o que o Reagan está acenando para a classe de empresários é que o sinal está aberto, dá um sinal verde para aquilo que seria uma imensa ofensiva da classe capitalista contra o que seria essa organização do trabalho. As pressões são imensas. Quando eu cito aqui o que seriam essas conquistas do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automotiva Norte-Americana, uma das primeiras coisas que se quebram é exatamente esses acordos anteriores. Já não existe mais esse indexador que repõe a inflação e sequer o que seria esse ganho real de salário durante um ano. E há uma série de desregulamentações de trabalho que começam a se dar em todo o mundo. O que é interessante também que acontece no governo Reagan? Ele toma uma série de medidas para favorecer o crescimento dessa taxa de lucro norte-americana. Antes do Reagan, a média da arrecadação paga de imposto pelas empresas americanas estava em torno de 45%. As medidas do Ronald Reagan, que ele vai assumir, tão logo ele assume o governo, é reduzir essa carga de impostos da empresa para 25%. A custos de quê? Redução dos ganhos salariais, inclusive o que seria o fundo público. Ele reduz o que seria essa arrecadação para aumentar o lucro das empresas. Algo que é interessante que a gente poderia criar alguns paralelos, né? Donald Trump está fazendo alguma coisa semelhante hoje nos Estados Unidos. Ele fala que vai reduzir a arrecadação das empresas americanas, hoje em torno de 40% para 15%. Por que o Trump vai atacar o Obamacare? Por que exatamente ele está falando esse ataque? Uma economia de 340 bilhões, redução do fundo público, um pressuposto para exatamente diminuir o imposto pago por essas empresas. Então, essa ofensiva dos trabalhadores, e há aqui uma fala bastante interessante de um capitalista americano, que diz que, neste momento, inicia-se uma grande guerra dos capitalistas contra a classe trabalhadora e eles venceram essa guerra.
É isso que é interessante ser colocado. Eles venceram essa guerra. O que é, dentro dessas medidas, para retomar a discussão do Exército Industrial de Reserva, isso tem ou não tem hoje sentido e valor? Eu diria que sim. Uma das medidas importantíssimas tomadas por Ronald Reagan é permitir a deslocalização da produção. Creio que vocês já estão um pouco ambientados com esse conceito. Para aqueles que não estão, do que se trata isso? Eu não preciso mais produzir propriamente nos Estados Unidos, mas eu posso produzir em qualquer lugar do mundo. E a entrada desses produtos nos Estados Unidos são facilitadas. Você retira uma série de taxações que existiam anteriormente. Então, quando ele permite isso, ele vai permitir, por exemplo, que uma Apple produza não mais nos Estados Unidos, mas que vai produzir agora exatamente no mercado externo. Em particular, por exemplo, numa China, que uma Nike não produza mais nos Estados Unidos, mas procure, por exemplo, uma Indonésia ou Taiwan para produzir. O que é interessante neste momento? Já não se trata de um exército industrial de reserva vindo pela imigração, como se dá no início do século XX, mas, neste momento, o exército industrial de reserva ainda se faz presente, mas não necessariamente ele precisa estar localizado dentro do mesmo país. Esse exército industrial de reserva hoje, ele é uma força de trabalho disponível internacionalmente. O que facilita de novo essa pressão contra o que seria os próprios trabalhadores americanos? Se eu posso produzir numa China, ou em Taiwan, ou então no que seria qualquer outro país do mundo, onde não há uma boa regulamentação das leis trabalhistas e essa mão de obra é muito mais barata, você quebra essa resistência dos trabalhadores americanos. São trabalhadores caros e extremamente organizados. Se eu desloco minha produção para uma China, eu barateio o meu processo produtivo. A mão de obra é muito mais barata e, inclusive, os meus custos de produção se reduzem. Neste momento, aumenta-se o que seria essa taxa de lucro também dessas empresas. Essa tem sido a grande alternativa dos nossos dias. Vejam, quando você migra uma produção para a China... Já está esgotando? 5 minutos, eu vou estar concluindo. Quando você migra para uma China, para vocês terem apenas uma dimensão numérica do número de trabalhadores... No Brasil, alocados na indústria, o IBGE tem uma estimativa de mais ou menos 9 mil trabalhadores, nesse setor particular da produção industrial. Na China, você tem uma disponibilidade de 160 milhões de trabalhadores. Tá? 166 milhões de trabalhadores, para serem mais exatos. Isto apenas no setor da construção e da indústria. Excede o número de trabalhadores da indústria, por exemplo, de toda a Europa, que chega na faixa de 131 milhões. Nos Estados Unidos, o número de trabalhadores da indústria, e nesse exército industrial de reserva, é em torno de 66 milhões. Você abre, então, para explorar o que seria essa classe trabalhadora, numa dimensão agora que é internacional. E o que é mais interessante? Uma forma de trabalho extremamente precarizado. Então, o que se dá hoje no mundo é uma determinação internacional. O que é o trabalho na China? Trabalha-se 12 horas por dia, um salário extremamente baixo relativo ao que seriam os países mais industrializados. Para vocês também terem uma ideia, a partir de um exemplo, o famoso Steve Jobs. Ele está criando um dos seus celulares novos, né, e ele chega na mesa com a sua diretoria, tira o celular do bolso e mostra o vidro todo arranhado. Ele diz, olha, eu não quero esse vidro com esse produto arranhado. Ele estava junto com a chave no bolso, arranhou todo o visor do meu celular. Troquem isso, joga em cima da mesa. Um diretor embarca para a China, chega na fábrica da Foxconn de noite e fala, precisamos trocar os vidros de todos os celulares. O supervisor acorda durante a noite 8 mil trabalhadores e inicia o processo da substituição dos vidros dos celulares. Olha o que é interessante. Aí perguntaram para os diretores da Apple, por que se produz na China? Não é apenas pela força de trabalho, porque o trabalho é barato, é pela versatilidade desses trabalhadores. Eles dormem dentro da empresa.
Tem um dormitório dentro da empresa para que eles possam dormir. Qualquer emergência, basta você acordar esses trabalhadores para poder exatamente trabalhar, produzir. Aí eles vão dizer, se eu estou dentro dos Estados Unidos, que trabalhador aceita dormir dentro de um dormitório, dentro de uma empresa? Que trabalhador está disposto exatamente a acordar à noite para fazer substituições divisores? Então, eles vão tocar nessa questão que é interessantíssimo. Na China, encontra-se não apenas uma mão de obra mais barata, mas uma versatilidade tal de trabalho que você, inclusive, pode chegar a uma superexploração dessa classe trabalhadora. E insisto que tem uma jornada de trabalho de 12 horas por dia. E, inclusive, há muitos suicídios, né? Isso aí é uma outra questão importante, mas há muito suicídio entre esses trabalhadores. Quando Michel Temer fala, então, em aumentar a jornada de trabalho para 60 horas semanais, ele não está sozinho nesse jogo. E eu diria, ele, apesar de ser uma figura extremamente perniciosa, ele é um mero fantoche. Não se trata de uma maldade pessoal do Michel Temer. Se trata de uma tendência que hoje se coloca no mundo, de que é necessário exatamente modificar essa estrutura do trabalho. Vejam, quem começa com isso, não por acaso, na crise de 2001, uma bolha especulativa, o Giovanni mencionou isso aqui rapidamente também, a bolha especulativa que estoura em 2001, dentro dos Estados Unidos e contagia o mundo inteiro. 2002, a Alemanha faz a sua reforma trabalhista, precarizando o trabalho. Que é interessante, Dilma Rousseff vai fazer o seu grande plano de proteção de desemprego com base na reforma trabalhista alemã. Contrato temporário de trabalho, redução nos custos da emissão desses trabalhadores, iniciativa unilateral das empresas de reduzir a jornada de trabalho e, inclusive, o que seria o salário dos trabalhadores. Então, isto não é alguma coisa que está se dando no governo Temer, não é alguma coisa específica do Brasil. O Brasil está chegando tardiamente num processo que já aconteceu na Alemanha em 2002, já aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, e a grande briga da França do ano passado contra o François Hollande, que é exatamente o aumento da carga horária de trabalho. O nosso fantoche presidente, essa figura temerária, e o trocadilho é proposital, ele nada mais está fazendo do que atender uma tendência que é mundial. A violência não é no Brasil, a violência é internacional. Para encerrar, mais do que nunca, o que acontece no trabalho na China tem a ver com o trabalho no Brasil. Os capitalistas brasileiros precisam dessa reforma trabalhista para, no mínimo, ter uma competitividade com o que seria essa produção que se dá num trabalho precarizado chinês e que já ocorre dentro da Alemanha. É esse o desespero dos capitalistas brasileiros. Eles fazem isso para salvar a própria pele e tornarem-se competitivos nesse processo. Eu diria, nesse sentido, para encerrar, com Marx, mais do que nunca, a última frase do manifesto do Partido Comunista é necessária nos nossos dias. Trabalhadores de todos no mundo, univos, porque não adianta, a resistência não é apenas a classe trabalhadora no Brasil, é uma resistência que necessariamente precisa de um diálogo com os trabalhadores chineses, americanos, alemães, etc., etc. São os trabalhadores do mundo inteiro que têm a condição de fazer uma resistência a essa imensa ofensiva do capital. Não há uma crise do capital, há uma ofensiva do capital contra a classe trabalhadora. Simplesmente nós estamos tendo um reflexo, eu insisto, tardio, do que seria esse processo que está se dando do ponto de vista mundial. Tá bom? Agradeço. Professor Ronaldo, nós aqui agradecemos pela brilhante exposição e pela provocação e o resgate da ideia marxiana de exército de reserva. Aliás, eu temo que estamos migrando para um modelo que, na conjuntura temporal de Marx, ele não poderia jamais visualizar, que é de não podemos denominar mais de reserva,
vai ser de substituição dele pelo próprio Exército efetivo, porque não teremos mais aquele empregado por tempo à disposição, por duração de jornada dentro, e uma massa de fora pressionando para querer entrar como peça de reposição. Infelizmente, o avanço tecnológico e o uso instrumental dessa tecnologia contra o valor humano está fazendo com que todos estejam permanentemente à disposição, sem compromisso nenhum do capital. É o fenômeno da uberização, é o fenômeno do trabalho intermitente, é o fenômeno do trabalho 0 hora. A professora Daniela tem dedicado muito tempo de estudo a isso, com relação à eliminação da porosidade do tempo do trabalho na pós-graduação. Então, acho extremamente atual e eu acho que é um ponto nevrálgico para realmente centrarmos os nossos estudos na academia. Muito obrigado pela exposição.